Paz e graça, amados irmãos, aqui mais uma vez para um vídeo e do estudo O Reino de Deus e o Reino de Satanás e a natureza dos reinos. Ainda vamos já vamos na quarta parte, e queria recomendar a editora Fiel e outra editora, que é a editora Servir, que também é a editora adventista do sétimo dia e tem lá muito bom material. E queria também falar da editora CLC em Coimbra. Estou a falar cá para Portugal. A editora Servir, CLK, é Centro Literário de cristão. Ora bem, eu vou fazer o estudo e estou a fazer com bíblias diferentes, traduções diferentes. Ontem fiz com... Só um momento. Ontem fiz com esta, que todos conhecem, a BPT, a Bíblia para Todos, a BBPT, a BPT, Bíblia Edição Comum, Bíblia para Todos, que é tipo uma NVI portuguesa. Hoje estou a fazer com estas Bíblias assim, traduções diferentes. Para quê? Para nós também vermos as diferenças e que não há diferenças, todas elas são a palavra de Deus. E agora hoje vou fazer com esta, a Bíblia Despertar, a Bíblia de Estudo Despertar, com a versão a tradução NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Pronto, e esta Bíblia também é muito boa e eu recomendo-a. Ela já está assim um bocado velhota, foi uma missionária que me mandou, eu já tenho dito. E pronto, e vamos fazer então, já sabem, se tiver que ficar em 2 vídeos, ou se calhar até mais, eu posso pôr hoje e depois se calhar pôr amanhã no YouTube. Então vamos lá. O Reino de Deus, a segunda parte, a parte B, diz: o governo, ainda vamos na primeira parte, ainda diz: o governo de Deus, regido por Deus mediante seu Filho. Vamos ver, que é em Salmos 110, 1. Salmos 110, 1. Salmo 110, 1. Diz assim: O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei sente-se ao... Como é que é? O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, aqui Davi está a dizer ao Senhor, àqueles que diziam em Israel que o Messias era filho de Davi. Quando Jesus perguntou, de quem é que vocês dizem que o Messias é filho de quem? E eles disseram, de Davi. E aqui Davi disse, então se ele é filho de Davi, como é que ele diz? O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos pés de Jesus. Como é que ele podia ser o filho de Davi se Deus disse por boca de Davi isto? Ou seja, Jesus é o Rei dos Reis. Ele não pode ser filho de Davi, sendo ele o filho do próprio Criador, do próprio Deus. E também noutra passagem da literatura, que não me lembro qual é, diz: há um mediador só entre os homens, Jesus Cristo. Só ele é o mediador entre Deus e os homens. Como há uma teoria também na Bíblia Pentecostal, que é de onde eu estou-me a orientar agora, vamos fazer outro estudo também,
que é o estudo que vamos fazer a seguir, sobre os anjos. Há várias categorias de anjos, mas os anjos não levam as orações a Deus. Podem trazer mensagens, podem lutar, podem fazer isso, mas os anjos não são, não levam as mensagens, as orações a Deus. As orações sobem a Deus. Mas isso é um outro assunto. Aqui no Salmo 1, no Salmo 110, versículo 1, mostra que que Jesus é o Rei dos Reis. Pronto. Primeiro. Segunda referência. Aqui estamos a ver que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, mas é Deus. São um só, porque Jesus disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Automaticamente ele aqui diz tudo. Eu sou Deus e o Pai está em mim e eu estou no Pai. Embora que ele orasse a Deus, mas isso era para demonstrar ao homem o que nós devemos fazer quando estamos em problemas. O que eu queria ler a seguir era em Isaías 9. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9 e versículo 6 e 7. Perdão. Isaías 9, versículo 6 e 7. E diz assim a palavra de Deus: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito desde o começo para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Ou seja, Deus aqui diz: pois já nasceu uma criança. Não é que a criança seja homem, porque lá em Apocalipse diz que João viu que Jesus está no seu estado original. Qual é o seu estado original? O seu rosto brilha mais que 1000 sóis. Os seus olhos são chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes. E ele está todo branco. As partes do seu corpo que João deve ter visto estão mais brilhantes que 1000 sóis. Mas continuando, isto foi uma profecia que era para que ele viesse ao mundo. Jesus nasceu como criança, viveu como homem, para que nós pudéssemos ver Deus nele. Porque se nós víssemos Deus no seu estado original, claro que nós morríamos. Eu lembro-me de um sonho que eu tive, que Jesus me apareceu em sonhos para me mostrar o meu ministério e pronto, me a preparar para ele. Mas mostrou-me para quê? Mostrou-me para mostrar o que eu ia fazer. Mas quando eu pus-lhe aqui a mão, ele estava de costas para mim, eu pus a mão e vou-me a virá-lo, ele acordou-me. Porquê? Por isso mesmo que ele tem a cara mais brilhante que 1000 sóis. E eu podia ficar cego. E quando ele fez isso, eu acordei. Pronto. E aqui diz: porque já nasceu uma criança, Deus nos deu um menino, que será o nosso rei. E será chamado o Conselheiro Maravilhoso. Conselheiro Maravilhoso que deu muitos conselhos, mas a humanidade rejeitou e ainda hoje rejeita. Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. Derivado àquela... Isto está a ser assim profetizado porque derivado àquilo que Deus disse, de haver sempre um descendente
no trono de Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases de seu governo serão a justiça, o direito. Desde o começo, desde que tudo começou até ao final, que nunca tem fim, será para sempre. Não, no seu grande amor, o Senhor, o Todo-Poderoso, fará com que tudo isso aconteça. E aconteceu. Agora, outra referência. Daniel 7, 13 a 14. Daniel 7 a 14. Daniel 13, 7 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Daniel capítulo 13, versículo 14. Não, Daniel 13, sim, acho que é isso. Onde é que está? Não, é Daniel 13, sim. Na mesma visão que tive, naquela noite vi um ser parecido a com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Capítulo 14. Deram-lhe o poder e a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Que maravilha! O que o profeta apocalíptico viu, que viu. Ele viu na mesma visão, não me lembro bem o que é que foi, só vendo o resto, mas ele viu, viu os livros abertos e muito mais coisas, mas só nesta parte ele viu, na mesma visão, vi um ser parecido a um homem que vinha nas nuvens, e depois de vir nas nuvens viu, ele foi até um lugar onde estava, e depois disso Daniel foi apresentado a ele. Deram-lhe poder, honra e autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, sem exceção, e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Jesus veio, mesmo que ele não tivesse morrido e ressuscitado, mas só ouvir e ter feito o que ele ensinou, tudo isso já mostra o que ele é. Uma coisa é certa, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim ninguém vem ao Pai senão por mim. E não só, quando ele disse: eu sou a verdade vos libertará. Ele disse, quando ele disse a verdade, eu sou a verdade vos libertará. Em João, acho que é só em João que ele diz. Ele em João, antes de ter dito isso, ele dizia muitas vezes, e é uma coisa que eu gosto muito em Jesus, quando ele dizia assim: em verdade vos digo. Só aí ele já diz tudo. Em verdade vos digo. Quando ele diz isto, já mostra que ele diz: em verdade vos digo. Só aí ele já está a dizer que ele é a verdade. Muita gente pode dizer: ele dizia isso por dizer. Mas não, ele está a dizer o que ele é. Em verdade vos digo. Outra referência.
Mateus 28, 18. Não. Aqui está. Mateus 28, 18. Diz assim a palavra de Deus. E então Jesus chegou perto então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Deus deu. Como é que é? E então chegou perto deles e lhes disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Uma outra coisa que eu agora vou dizer e que perante muitos que assistem aos vídeos se calhar vão me criticar, mas não é com coisa que eu vou dizer que não estou a querer ficar, não vou querer dizer nada de mal, mas Jesus disse que eu vou ter que fazer num outro vídeo, com licença.